mais um vídeo do canal Mali Rafa JP. Hoje, sabadão, à tarde, estamos aqui com uma visita, João e Marina, amigos que conhecemos aqui no Japão. E hoje falaremos um pouco de... Na verdade, hoje os entrevistados serão eles, né? Falaremos um pouco de vir para o Japão sem ser descendente e cônjuge. Cônjuge. Casado com um japoronga. Japoronga, é. Ok. E vamos falar algumas coisas, eles vão tirar algumas dúvidas, porque eles vieram com visto de estudante, né? Isso. E eles vão tirar algumas... Na verdade, falar algumas coisas, né? Sobre o visto deles e como eles chegaram até aqui. Não é não? É isso aí. Vamos lá. Primeira, queria saber de vocês o que fizeram, né? Por que vocês quiseram vir pra cá, primeiro de tudo? Você responde ou eu respondo? Essa eu respondo. Então vai lá. Então, nossa vida lá no Brasil estava muito corrida. Eu me formei em turismo, João estava estudando direito, e nós dois vimos que o mercado de trabalho estava muito insatisfatório para os dois. E a gente começou a procurar outras opções, né, de futuro. Algo que a gente não tivesse que se matar de trabalhar para sobreviver e sem conseguir aproveitar sem ter um retorno, nada, né? da vida. Sem ter um retorno. Porque lá no Brasil você trabalha que nem um camelo e não tem um retorno. Aqui você Então, também tem trabalha, muito, né? aqui você também trabalha bastante, mas pelo menos você tem algum retorno, né? Com certeza. Sem falar que aprendizado, outra cultura, né? Certeza. E vocês, como vocês descobriram sobre o visto de estudante? Então, eu basicamente já buscava, né, já tem um tempo, algum outro lugar para ir, por causa dessa toda minha desesperança, né, com esse quadro, essa situação difícil que o Brasil tá. Então eu comecei a procurar que país, primeira pergunta foi, que país? Que país? Uma das grandes opções era talvez Portugal, mas a gente... Tem descendência? Portugal não. Nós dois temos, na verdade. Deu pra perceber. A beleza. Pois é. Mas... Agora a gente entende por quê. né? É assim, né? Então, a gente sabe que a situação também econômica em Portugal, né, e na Europa como um todo também não tá lá das melhores. E a gente começou a pesquisar alguns lugares que pudesse ir, né, tudo mais. E 2 amigos meus já estavam aqui, né? Uma amiga minha que veio por uma outra empresa, ela também veio para estudar, ela está fazendo faculdade de Relações Internacionais. E um outro amigo meu que veio pelo programa do governo japonês do MEXT, né? Que tem uma série de coisas. Quem também tiver boa nota, quem for uma pessoa que estude bastante. Fica como dica já também, né? Tem entrevista, tem prova. Tem entrevista, prova, é difícil. Eles são muito seletivos porque o governo vai te sustentar enquanto você estiver aqui. Ele recebe Nossa, que bacana. Salário mínimo. Ele recebe 128 mil ienes e só estuda, né? Praticamente. E vocês procuraram a escola? Bom, passou esse processo, vocês pesquisou bastante? Então, basicamente, quando esses meus amigos falaram, né, sobre o Japão, que eles já estavam aqui, eu comecei a ouvir um pouco melhor sobre o Japão. E eu sempre gostei muito, né, de anime, da cultura japonesa no geral. E eles começaram a falar pra mim como é que era a vida aqui. E a Marina já desde pequena tinha vontade de vir pro Japão. Então a gente meio que juntou o útil ao agradável, né, cara? A gente acabou indo pesquisar meios de conseguir vir pra cá. E aí, enquanto eu tava pesquisando, eu pensei, bom, já temos um destino. Mas a gente precisa chegar lá pelo menos sabendo alguma coisa de japonês, é necessário ou você consegue vir sem saber nada? Não, você uma das... A gente vai falar mais pra frente, mas uma das coisas necessárias pra vir é ter feito a prova de N5 ou ter o N5 comprovado. Nível 5? Ou,
ou 150 horas de curso de estudo de idioma. Mas isso aí... E, bom, antes da gente ver toda essa documentação e descobrir por onde a gente vinha, eu pensei, bom, se a gente está indo para o Japão, é necessário saber falar o japonês. E aí a gente foi procurar cursos de japonês no Rio para aprender o idioma. Nisso... Vai lá, termina. Nisso a gente já tinha... Eu já conheci o Kumon e pra mim era o melhor curso que tinha, porque a gente estava no meio de um semestre e eu não sou boa com aulas à distância, então o curso de internet como PJ não servem pra mim. Então eu falei, pô, vamos ver o Kumon, né? Porque você avança sozinho, não tem uma turma fechada. Quando a gente foi lá, a gente encontrou o programa de intercâmbio, que foi por onde a gente veio, que eles tinham feito um convênio. Então a gente acabou vindo, e quando entrou no Kumon pra fazer o curso de japonês, a gente descobriu o programa de intercâmbio, que foi por onde a gente veio. Então vocês estudaram quanto tempo lá? 1 ano. 1 ano, aí estudou 1 ano, prestou prova? Não precisou prestar prova. Não precisa, é só estudar e vir. Então, Não. existem algumas formas diferentes de vir, que a Marina ela gosta de atropelar um pouquinho as coisas, mas existem algumas formas diferentes de vir sem ser cônjuge, ou descendente. Então o que acontece? Você pode vir por programas, né, do governo japonês, como por exemplo o MEXT. Se eu não me engano, tem um programa da JASO também, mas é só para quem estuda engenharia, parte de exatas, mas eu também não sou muito inteirado dessa parte, não. Mas para quem, né, for mais dessa parte de exatas, dessa área de exatas, procurar aí a questão da bolsa da JASO aqui no Japão, que também é uma boa. E aí nós começamos a pesquisar empresas que fizessem, né, essa matéria de intercâmbio. Então, nós descobrimos algumas empresas e, né, a gente nessa dúvida ainda de escolher qual empresa escolher, tudo mais, qual empresa ir. A gente estava vendo os pré-requisitos, porque, como a Marina disse, né, é necessário ter, no mínimo, ou ter prestado a prova e ter conseguido o nível N5, ou ter 150 horas de aula de japonês. Então, a gente foi atrás disso. Tinham algumas opções diferentes, né, de estudo e tudo mais, e a gente acabou escolhendo pelo Kumon, né, que também foi um curso que esse meu amigo que está aqui, o Kenji, ele já tinha feito também, e ele também me recomendou. E lá no Kumon a gente conheceu essa empresa pela qual nós viemos, que infelizmente eu gostaria de poder dizer aqui o nome da empresa, mas no contrato da empresa... No contrato da empresa, quando a gente assina, lá está escrito que nós não podemos mencionar a empresa, tudo mais, sem a devida autorização deles e tudo mais, para diversos fins. Mas é a empresa que tem associação com o Kumon, que faz você vir morar no Japão. Então, ficou a dica. Fica a dica aí. Vá até o Kumon e descubra. Descubra lá. E quanto tempo para vocês pegaram o visto definitivo? Quanto tempo tem que ficar com esse visto provisório? É provisório, né? Então. O de estudante. O de estudante, quando a gente tira lá na embaixada, a gente pode tirar o visto de estudante por no máximo 1 ano e 3 meses. E aqui tem que renovar. Na verdade é o visto de trabalho, vocês mudam, né? Então, é um pouco complicado, porque primeiro a gente vem com o visto de estudante que permite trabalhar 28 horas semanais, que é o que eles chamam aqui de arubaito, que é o trabalho de meio período. Part-time, né? Então, a gente vem com visto de estudante por 1 ano e 3 meses, depois renova por mais 1 ano, porque para o estudo da língua japonesa você só pode ficar com visto de estudante para até 2 anos. Consecutivos. Isso, consecutivos. Mais que isso você não pode. E não obrigatoriamente você pega o visto de 1 ano e 3 meses. É possível pegar o visto de 2 anos também. Tá? Mas você tem que comprovar uma renda muito maior, tudo mais. Então é mais complicado, é mais fácil você pegar o de 1 ano e meio, ou às vezes até de 6 meses, menos, e ir renovando depois, que a própria escola te ajuda, né? Então você só pode estudar a língua japonesa por 2 anos aqui consecutivos.
Depois você tem que voltar se você só estudar a língua japonesa. Depois do estudo do japonês, no meu caso, como eu já tenho uma graduação no Brasil, a escola se propôs a me auxiliar a trocar o visto de trabalho para minha área. Então, minha área é turismo, trocar o visto de trabalho para trabalhar em um hotel, uma agência de viagens. No caso do João, que veio sem o diploma, a escola se propôs ou ajudar ele num curso técnico, para fazer o curso técnico aqui, ou então também para fazer uma prova para o Tokutei no Visa, que é o visto de habilidades específicos, que é um visto novo de trabalho aqui no Japão, que tem para várias áreas, tem para hotelaria, tem para cuidador de idosos, restaurante. E aí, nesse caso, fábrica, e nesse caso do visto, você sendo aprovado, você tem um visto que é válido por 5 anos e você tem que renovar ele anualmente. Ah, show, hein? E depois desses 5 anos, é possível você renovar ele por mais 5 e aí não precisa renovar anualmente. E aí é que entra a resposta da sua pergunta do visto definitivo. A princípio... É que, na verdade, eu embaralhei. Era visto de trabalho, não era definitivo. Primeiro veio um visto de trabalho, depois o... Isso. No nosso caso, a gente já... Depois, já veio com o de trabalho direto. Trabalho, depois definitivo. Uma coisa que também é muito interessante é, independente do seu curso superior, faça um curso superior. É muito importante você vir com um curso superior. Não importa. Por exemplo, eu fazia Direito e pensei, meu curso de Direito não vai ser útil em nada no Japão. E não é assim. Para você conseguir o visto de trabalho, é muito mais fácil você conseguir um visto de trabalho com um curso superior. Independente de qual seja. Pode ser um curso técnico de nível superior também. Porque aqui no Japão, diferente do Brasil, que eles têm uma divisão muito grande de considerar esse é um curso superior e esse é só um curso técnico, né, que tem duração só de 2 anos, 2 anos e meio. Aqui no Japão, não. O curso técnico tem o mesmo valor de um curso superior. O que muda é a duração. Então, se você vier com um curso de tecnólogo, também tá bom. Mas venha com um curso, não venha só com o ensino médio, porque para tirar o visto de trabalho facilita muito. Não é que é impossível, mas acelera as coisas. Facilita muito as coisas. Qual é a carga horária de estudo? Nós temos aula de segunda a sexta, quer dizer, por causa do coronavírus não, mas nós vamos ter aulas de segunda a sexta, são 4 horas de aula por dia. No caso, são aulas de 50 minutos com 10 minutos de intervalo entre uma aula e outra. Então são 20 horas semanais de aula que a gente vai ter. O que fez a gente também escolher essa escola, né, essa empresa que trouxe a gente, que é a coisa mais importante, eles nos dão formas da gente conseguir se sustentar aqui sem precisar de dinheiro nenhum, de nada. Dos pais, dinheiro do Brasil. De nada. Então a gente consegue aqui, eles dão condições pra gente pra pagar aluguel, pagar a escola, comer e tudo mais, só com o arubaito. Esse foi o grande diferencial que fez a gente escolher essa empresa, né, que nos trouxe, que ajudou. Que é vinculada ao Kumon. Isso aí. Procurem o Kumon, merchan de graça, Kumon, patrocina aí. E aí... Mas existem 2 formas também de você depois, caso queira continuar aqui, a gente vai... Ok. Caso queira continuar, você consegue tanto pegar o visto permanente, que foi a pergunta inicial, né, que você tinha feito, visto permanente, depois de 5 a 8 anos trabalhando aqui. Trabalhando quanto tempo na mesma empresa, mais ou menos? 5 anos na mesma empresa, aproximadamente. 5 anos na mesma empresa. Porque isso é algo da cultura japonesa que os japoneses valorizam muito. Eles normalmente têm um emprego para a vida inteira. Ou essa forma, ou conseguir tirar a cidadania japonesa. Que, incrivelmente, não me pergunte o porquê, é mais fácil de pegar a cidadania do que de pegar o visto permanente. A cidadania você precisa comprovar morar 5 anos aqui, ter um bom nível de japonês, ou seja, tem que se dedicar ao japonês, ter nível no mínimo N2, N1 ajuda muito, facilita muito, e é um processo, né, que demora cerca de 1 ano, 8 meses a 1 ano, e que tem apenas 1% de taxa de reprovação. Ou seja, a maioria das pessoas, você não pode ter
ter se metido em briga, não pode ter relato com a polícia, tudo mais. Coisas Ter comuns. atropelado ninguém. Coisas comuns. Respeitar assim, as você regras de bicicleta. ter respeitado as regras, não ter sido chamado a atenção, não ter boletim de ocorrência. Essas coisas, não ter cometido nenhum crime, independente de qual seja, né? Grave ou não. E é isso, entendeu? E você consegue entrar com essa solicitação e conseguir a cidadania japonesa, que é bem mais fácil de conseguir do que o próprio visto permanente. Pois é, o pessoal, a gente vai dando. A gente acha que vai encerrar, né? Vamos? Porque senão ficou muito. Vai cortar um monte de Ou Mas, pode ó, cortar, faz não, 2 um vídeos. coisa. Não, se tiver, não, vou deixar assim. Se tiver se alguém se interessar e tiver alguma dúvida e quiser perguntar, Coloca aqui eu nos passo o telefone comentários. dele, vocês desenrolam com ele. Não, tranquilo, Não, meu, de boa, de boa. Última questão. O que precisa o que pedem pra gente poder entrar como pedido de estudante, com visto de estudante? A escola vai pedir comprovação de renda, então sua ou de um fiador. Se for sua, você tem que ter, se eu não me engano, 50 mil numa conta poupança. E o fiador tem que ter uma renda mínima de 3 mil reais e também vai pedir 4 mil. 4 mil. Também vai pedir o comprovante do estudo, vai pedir antecedentes criminais e todos os seus documentos, passaporte, RG, CPF. Que aí é o O padrão. padrão. Então, esses são os documentos básicos que eles pedem. Legal. Muito obrigada. Obrigada aí. Valeu pelas informações. pelo Tamo vídeo. junto, qualquer coisa aí, chamar a gente também. Alguém tiver alguma dúvida e quiser vir pro Japão, dá pra vir sem ter uma pessoa assim. E aí, Do olhinho. mas tem que estudar, hein? Comenta aí que qualquer a gente dúvida, responde. vocês deixam Isso aí, nos comentários aí que a comentários. gente tenta responder. Isso aí. Ou o João responde, a Marina também responde. Exatamente. Tá bom? Tamo junto. Um abraço pra todo mundo e até um próximo. Até o próximo.